Nós mulheres, nesse mundo moderno, a gente está enfrentando, nesses dias de hoje, muito um mundo totalmente masculinizado. Então a gente está enfrentando ali que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que dar conta de tudo, sem esquecer o quê? Que de 8 a 18 ali mais ou menos é o nosso primeiro turno. Depois tem um turno ainda, o segundo turno, que é chegar em casa, que é organizar tudo. Depois tem até o terceiro turno. Por quê? Porque você tem que dar ali uma atençãozinha para filho, para marido e etc. Então, com esse fazer, produzir, a gente foi obrigada a viver na energia masculina e deixar com que a nossa energia feminina fosse adormecida. E isso não é nossa culpa. A gente foi criada assim. O mundo está exigindo que a gente seja assim, que a gente trabalhe, que a gente faça, que a gente cuide, que a gente seja a provedora, que façamos as coisas. No final de tudo, nos tornamos o quê? Cansadas, exaustas, frustradas, o oposto da feminilidade, que é você se voltar para dentro, que é você deixar que os ruídos externos cada vez se distanciem mais. Olhar para o corpo, olhar para dentro, olhar para as nossas emoções. Então, hoje em dia, a gente está vivendo isso, o oposto da feminilidade. E a gente fica muito decepcionado, porque a gente está ali naquele momento de fazer e produzir, e ninguém reconhece o nosso valor. Ninguém fala ali, obrigado, nossa, foi muito bom você ter lavado essa louça. Foi muito bom você ter feito esse almoço, poxa vida. E aí, o que acontece? A gente começa a sentir vazio, frustração, porque a gente está fazendo e fazendo tudo e o parceiro não reconhece. Mas a gente já parou para pensar, se estamos fazendo para o outro, se estamos realmente dando para ele o que ele precisa, ou se a gente está fazendo para a gente mesma. Do jeito que a gente quer, do jeito que a gente se sente ali satisfeita, um momento satisfatório. Porque a gente esquece que homens e mulheres têm necessidades diferentes. Então, você sabe qual é a necessidade do seu marido, do seu namorado? Você sabe entender qual que é a necessidade dele? Ou você faz tudo, um monte de coisa sem pensar? Porque quando a gente faz tudo, um monte de coisa sem pensar, na verdade a gente tá falando pra gente, da gente, fazendo pra gente, perdão. A gente não tá fazendo, na verdade, pro outro. E é nesse momento que a gente fica ali naquela corrida de ratos. Sabe o ratinho quando fica ali naquele arco rodando ali sem parar? A gente não sai do lugar. A gente faz e não sai do lugar. Quer reconhecimento, quer valorização e não tem. E quanto mais a gente quer isso, mais a gente faz. Uma das perguntas que eu mais recebo, um dos questionamentos que eu mais recebo nas minhas caixinhas de perguntas é esse questionamento, de que a mulher faz tudo e nunca tem nada em troca. Só que às vezes você pode estar fazendo tudo para você, mas não está fazendo para ele o que ele precisa. Porque um homem com uma masculinidade saudável, ele precisa de uma mulher com uma feminilidade saudável. Ele não quer mais uma mãe na vida dele que fica fazendo tudo para ele. Ele quer uma parceira, ele quer uma companheira. E às vezes você não está entendendo isso. Tá achando que fazer vai fazer com que ele sinta algo por você e ele se sinta atraído por você, mas é o contrário, porque quanto mais você faz, mais você usa a energia masculina e mais você afasta ele, mais ele deixa de atrair. Então a gente tá sem tempo, porque a gente tá sem tempo para ser, mas a gente não tá sem tempo para fazer. Então a gente tá sem tempo para ser mulher, a gente tá sem tempo para brincar com os nossos filhos, a gente tá sem tempo para cantar, para dançar, para curtir a natureza, para meditar. Ah, eu tenho um monte de coisa. Não tem tempo para isso não. Isso aí, o que é? O que é isso, gente? A gente tá sem tempo para dar um beijo sem pressa, para fazer amor sem pressa. Tudo tem que ser ali muito rápido. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo muitíssimo acelerado. O mundo está muito acelerado. E a gente também fica muito acelerado. Eu mesmo quero aproveitar o tempo que eu tenho no máximo de coisas que eu posso fazer. Só que depois
que eu descobri a feminilidade, eu me policio. Eu não quero mais ser essa pessoa, porque eu estava sendo a louca do controle. Eu tinha medo de soltar, medo de deixar ali o controle, medo de que as coisas não saíssem da minha forma, do meu jeito. E quando a gente tem medo de soltar, é quando a gente se sobrecarrega. Porque a gente fica pensando assim, hoje eu não vou fazer um almoço não pro meu marido. Mas será que ele sabe fazer? Será que se ele pegar aquela carne que tá lá no cantinho do congelador, mas aquela lá faz 1 mês que eu comprei para um estrogonofe, não queria que ele pegasse para fazer alguma coisa. Mas será que ele vai saber fazer isso? Mas olha, a gente duvida da capacidade dos outros, por quê? Porque a gente tem necessidade de controlar. E quando o outro faz, a gente quer que faça da forma que a gente quer, da forma que a gente faria. Então a gente fica ali, nossa, mas será que se eu deixar meu marido arrumar o lanche do meu filho, será que ele vai colocar ali fruta? Será que ele vai colocar uma coisa gostosa? Será que ele vai passar ali, comprar ali um todinho, um salgadinho? Será que ele vai esquecer de pôr a água? Ai, meu Deus do céu, olhei a previsão do tempo, tá dando 10% de chuva. Nossa, será que vai fazer frio? Será que ele vai lembrar de colocar ali um agasalho? Ai, meu Deus, será que ele vai pôr o menino de bermuda ou de calça? Nós somos as loucas do controle. Eu era assim, a louca do controle e queria controlar o tempo inteiro. E teve um momento que eu falei, para o mundo que eu quero descer. Cansei. Não quero mais ficar aí nesse looping de energia masculina, onde eu faço, ninguém me reconhece, faço, espero dos outros, ninguém faz nada por mim, ou se faz, não é da forma que me agrada, porque não é do meu jeito, e eu controlo, então tem que ser do meu jeito. E aí? A gente fica só no precisa, porque a gente não tem tempo. Eu preciso cuidar mais de mim. Eu preciso aprender sobre feminilidade, meu casamento não tá legal. Eu preciso conviver mais com os meus pais, eles já estão de idade. Eu preciso arrumar minha unha. Eu preciso retocar minha raiz. Eu preciso. E a gente nunca sai desse preciso. Fica só no precisar, sem ação. Por quê? Porque quer controlar. E, obviamente, estamos exaustas, estamos cansadas. A gente não consegue descansar. Por quê? Porque a energia masculina, a energia do controle, é uma energia masculina. É uma energia da polaridade yang. Óbvio que vamos estar cansada, óbvio que vamos estar exausta, porque a gente quer controlar. E sem perceber, gente, a gente começa a fazer. A gente faz tudo pelos outros, tudo no trabalho. E esquece da gente. E aí ficamos chateada, brava, nervosa, frustrada, magoada, reclamona, com dor no corpo, dor nas costas, dificuldade para dormir. Claro. Se a gente não soltar, se a gente não deixar que as pessoas cuidem da gente, que as pessoas façam as coisas pra gente, a gente não vai conseguir descansar.